Segunda-feira, 15 de abril, mercado português caiu enquanto o resto acabou por subir. Tal qual como falámos no vídeo de ontem, o Standard Poor's a fazer o bounce morreu basicamente nos 5.160 e poucos. Para já fizemos queda, vamos ver como é que isto fica, mas as coisas hum, não estão assim muito animadoras, não é? Aquilo que nós queremos quando fazemos um gap up é seguir para cima e não ir imediatamente para baixo. Fazer aqui um refreshzinho e olhar então para a movimentação do PSI que acabou por ter, digamos, ênfase nas renováveis. Eu creio que é dos poucos setores que estão bastante negativos nos Estados Unidos, mas a EDP a cair, assim como a EDP renováveis, quase 3% para a EDP renováveis e 1,2% para a EDP. Galp também a cair, a seguir a movimentação do petróleo, as papeleiras continuam em queda, a BCP a cair também, tudo na ordem de 1 a 1,5%. Jerónimo Martins, 1% de queda, Mota-Engil praticamente 1% e as que ficaram positivas foi por muito pouco. No entanto, a parte importante é, será que este bounce vai ser comprada, a dip do bounce vai ser comprada? Porque eu olho e eu sou honesto, eu tenho sempre que faço estes vídeos, né, eu partilho a minha opinião e uma das coisas que eu ah, tento encontrar são alguns sinais de que, ok, isto está péssimo. Porquê? Ou alguns sinais bullish para me continuar a agarrar, né, à ideia de que as coisas estão bullish. Nós temos algumas que são defensivas, saúde lá em cima, consumer defensive está positivo, mas utilities continuam completamente negativas, o imobiliário a cair bastante nos Estados Unidos e depois temos a tecnologia basicamente neutra. Ou seja, isto não é assim tão bearish quanto parece. Como é óbvio, quem detém cotadas do setor, por exemplo, é ver, não é? Eu sou um deles, as coisas não estão bonitas. Quem tem cotadas do setor das solares, as coisas não estão bonitas. Mas a realidade é que as coisas não estão assim tão bearish quanto isso. Hoje saíram os dados, eu creio que apresentou resultados, a Goldman Sachs apresentou resultados positiva, Wells Fargo, estava na parte inferior do canal, foi diretamente à parte superior, claro, seguiu aquilo que o mercado fez, caiu, mas depois acabou por recuperar. Olhando para o mapa do Standard Poor's, vocês dizem assim, o dia continua a ser positivo. Como é óbvio, foi um gap up e viemos para baixo, mas as coisas continuam a ser positivas. E eu ontem tinha feito o vídeo e fiquei assim com aquela ideia de que fiz um vídeo um pouco bipolar, não é? Um vídeo em que basicamente eu disse, não, vamos ter um bounce, mas não há setups. E muito por culpa disto, não é? Como iremos ver, a maior parte delas foi diretamente às resistências e depois veio por aí abaixo. Quanto aos Estados Unidos, o mercado acabou por ter uma reação bastante positiva às vendas de retalhos. Ah, Sinceramente, isto são más notícias para quem olha para as taxas de juros, são boas notícias para quem olha para a economia. A economia dos Estados Unidos mantém-se extremamente forte. Depois, amanhã, então, vamos ter PIB na China. Enfim, a taxa de desemprego, enfim, eu digo enfim porque a maior parte destes dados nós temos um grande problema, né, que se chama confiança. Nós confiamos cegamente naquilo que nos Estados Unidos diz, mas aquilo que a China diz, nós dizemos, não, eu não confio. Por isso é que eu digo, isto não deve acabar por resultar em nada para as restantes praças. Mas vamos ter a produção industrial e os índices de custo de construção, nada especial. Ah, Notem o Powell a falar às 18h15. Quanto ao PSI, o PSI fez. É uma sacanagem. Literalmente, né? Alguma vez aqui. O PSI costuma fazer muito isto. No entanto, a realidade é. Tínhamos feito um martelo invertido na resistência e basicamente, né? Nós vemos aqui a abertura, naquela foi aqui assim. Nós vemos a abertura, abrimos, tentámos ir,
certo? Sinal bullish, é agora que eu vou entrar e tocou na linha, é por aí abaixo. E depois, basicamente, os bounces foi até à moving average. Portanto, para já, dia bastante bearish, não haja dúvidas, dia bastante bearish. Poderá ou não estar a desenvolver este triângulo, suporte estará por aqui. A partir daí logo veremos, o pivô está aqui em baixo, antes disso tem este mini pivô, exatamente sobre o suporte, ok? De resto, a vela em si é extremamente feia e o melhor que nós podemos almejar, eu diria, seria uma inside bar, ok? Como é óbvio, o PSI depende muito de, ou está muito ligado à movimentação das EDPs, BCPs, Galpes, Jerónimo Martins, portanto, essas que ficaram e hoje arrastaram isto para baixo, a maior parte delas também não fez assim uma queda ao ponto de nós dizermos assim, vamos ver preços mais baixos. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Quanto ao IBEX, nada especial, a fazer aqui aquilo que se chama uma ligeira pausa. É uma inside bar, temos um máximo mais baixo, temos um mínimo mais baixo, mas não deixa de ser uma pausa. CAC praticamente a mesma história, apesar de ter feito um máximo, e o DAX idem aspas. Standard & Poor's, como tínhamos ou tinha falado, fizemos um gap up que basicamente chegou aqui a esta zona e bora para baixo. Estamos a fazer uma inside bar. Portanto, o bounce nós temos, né? É claro, é óbvio. O bounce nós temos. O problema é que a resistência está aqui, gente. É aqui que nós devíamos ter ido, né? Para deixarem aberto a ideia de que a ervilha para ser picada ou para ser furada tem que ser picada várias vezes. E nós fomos com o garfo para picá-la, mas não chegámos lá. Portanto, vamos ver como é que isto termina hoje. O dia ainda não acabou, né? Mas as coisas não estão assim extremamente bullish ao ponto de eu dizer atentos. Eu digo-vos assim, atentos, e não é para day trade, é para fazer um scalp, é uma entrada hoje, pode ser a saída amanhã, mas atentos aos setups, porque estas lateralizações, ou estas inside bars, aliás, potenciam os proveitos face aos riscos, ok? Porque a amplitude é mais pequena. As QQQs, nada especial, não é? Dá para ver o gap up basicamente aqui assim nesta linha e a partir daí sempre para a furar. O Russell é o que está pior, continua pior, são os de crescimento. Enfim, não há muito a dizer, não é? E depois temos o Dow Jones que continua com um forte movimento de queda. O Dow Jones tem sido aquele que eu tenho a ideia que foi dos primeiros foi dos primeiros a inverter, por assim dizer, ou a dar sinais de inversão, certo? Vocês veem aqui outubro de 2022, outubro de 2023, foi das primeiras a tentar inverter, é das primeiras também a dar sinais de forte queda. Se nós formos a ver a movimentação, claro, a amplitude não tem nada a ver, mas a movimentação está pior que o Russell. Okay? O Russell perdeu este pivô nos últimos 2 dias. O Dow Jones, o pivô que tinha feito aqui assim em março, já perdeu há algum tempo, né? Como diz o outro. Vamos ver. Para já as coisas estão negativas. A Ethereum está a destoar um pouco da BTC, porque eu creio que foi no Japão ou Coreia que basicamente aprovaram o ETF. Creio que foi Coreia. Não sei, mas foi aprovado um ETF qualquer e por isso teve uma reação assim bastante positiva. Bitcoin acabou por acompanhar, mas também depois quando foi a queda caiu mais. Basicamente diz-nos o quê? Diz-nos que está a fazer exatamente o mesmo que os índices, né? A Bitcoin ainda não perdeu o pivô de março, é uma realidade, mas está a fazer exatamente o mesmo. Não está bullish, certo? Mas num dia que genericamente está bastante neutro, eu diria Bitcoin também está neutro. Chegou a fazer um máximo face ao dia anterior e para já estamos com um mínimo mais elevado. Petróleo está em queda, a perder esta zona, ou seja, é uma das coisas que eu acho engraçado. Eu não sei se vocês
acompanharam esta história da guerra em Israel e do Irão, o ataque do Irão. E eu, ontem à noite, eu até mudei de canal, porque estava uma senhora qualquer a falar, uma comentadora, que eu já vi ela a comentar várias vezes na RTP1, e ela a dizer que isto é o princípio da Terceira Guerra Mundial, o Israel vai retaliar, vai fazer isto. Israel não pode fazer porra nenhuma. Porquê? Porque o aliado que lhe tem dado cobertura para tudo disse não faças. É tão simples quanto isso. Pior, qual é a lógica de Israel que está numa frente de escalar outra? No mesmo dia em que o Irão lançou os drones e não sei o quê, e é uma das coisas engraçadas. Eu tenho aqui assim um vídeo que eu vi hoje. ahm, eu gosto muito do YouTube, acho que é fácil ver, mas eu partilhei. ahm, a- a- Digo-vos para ver este vídeo, acho que é interessante. Os PIGs, né, que têm estado e as bolsas mostram isso. As bolsas não demonstram isso, atenção, mas os PIGs, como economias, um, a terem uma melhor performance que os países europeus do norte, mas eu creio que partilhei isso aqui assim. Aparentemente não. Então eu vou ver aqui assim no meu histórico do YouTube, eu vou encontrar de certeza o vídeo. Um, eu, eu partilho aqui para quem quiser ver, mas basicamente eles dizem tirar o som. Chega aqui assim uma altura que basicamente mesmo antes mesmo antes de os mísseis ainda nem sequer tinham chegado a Israel, e o Irão já estava a dizer que o assunto estava resolvido e concluído. Ou seja, como é que se vai para um canal falar que não vai escalar? Vai o quê? O agressor diz que está resolvido. E não se esqueçam, este é agressor, mas foi o agredido. Israel fez algo que até hoje, eu não sei se houve paralelo, mas acredito que sim. Mas até hoje ninguém tem dado grande ênfase. Israel atacou uma embaixada do Irão e lá veio as Nações Unidas dizer isto é um ultraje e depois não faz nada, né? Isto é algo que é importante. No entanto, a realidade é esta: guerra não está a dar nada. E, portanto, não estamos a ter assim um movimento. O petróleo está a demonstrar isso mesmo. Né? Aí vai ele cá para baixo, à partida em direção aos 82. As obrigações. As vendas a retalho extremamente positivas, lá vão as obrigações para cima, porque começa a ser cada vez mais óbvio, né? Se a economia consegue aguentar com este tipo de juros e crescer, por carga d'água que eles vão baixar os juros. A realidade é uma, que é algo que começou agora a ser falado principalmente em Portugal, não é? Quanto mais elevados tiverem os juros, pior para os bancos centrais. Os bancos centrais começam a dar prejuízos, não é? Porque têm que pagar juros muito elevados. E eles não querem isso. Portanto, se derem prejuízo, não se esqueçam, isso afeta os países. Portanto, vamos ver. Voltaram a falar, pelo menos no Twitter, na questão dos soft landings ou não e tal, grande depressão. Tudo é possível, gente. Mantenham-se atentos porque as obrigações estão bastante elevadas, ainda não estão no máximo que já estiveram, mas estão bastante elevadas. E eu sou honesto, eu não estava à espera que isto acontecesse. Estava à espera que ficasse por aqui e viesse para baixo. Porquê? Porque isto é uma bear flag, certo? Agora já não é uma bear flag, isto tem o mesmo comprimento quase. Em termos de setores, vocês podem ver que ele está a cair, é o suspeito do costume, né? O triângulo acabou-se perder, ou seja, eu tinha posto aqui esta linha de tendência, ela foi-se. Agora, a realidade é só uma, nós podemos tentar dizer assim, existe esta zona de salvação, vamos ver, acho que já, enfim, acho que é acreditar muito neste momento. Semicondutores bastante quietinhos e as financeiras essa a tentar voltar para cima, mas as financeiras já tinham perdido também o ponto de controle, como diz o outro, né? O tal pivô. Agora, vamos olhar aqui para as nossas cotadas. Eu vou começar aqui
pela EDP Renováveis, queríamos um retracement pequenino a ficar por aqui, poderia ter acontecido, este para já é o que está a acontecer. Portanto, este morreu de vez, certo? E estamos a fazer este retracement mais profundo. No final, bearish engulfing, de certa forma, apesar de não atingir aqui este máximo, mas é um bearish engulfing, ou seja, é uma vela feia, é daquelas velas que nós não queremos, certo? Nós não queremos este tipo de velas, mas ela aconteceu. Fechámos em mínimos, certo? Em mínimos, literalmente. Só a zona de suporte, mas em mínimos, o que quer dizer que amanhã, à partida abriremos próximo dos 12,50. Isto se não houver uma grande inversão, pelo menos no mercado americano. De resto, vamos esperar para ver. Sinceramente, é aquilo que eu vos tenho dito, né? Temos ali o suporte da Moving Average, temos aqui o suporte desta zona de velas, temos o suporte do volume, mas neste momento é esperar para ver. A expectativa neste momento é esta é a zona para suporte e deve suportar, ok? Deve vir aqui, voltar. Pode furar, mas tem que voltar. Portanto, a expectativa é esta, esperar para ver. EDP, praticamente o mesmo desenho, né? Sobre a Moving Average a 13, é um facto, mas praticamente o mesmo desenho, praticamente a mesma história, não muda muito. A grande diferença é que já está aqui assim neste suporte, perdendo. Olhamos aqui para baixo. BCP. BCP tinha a tal inside bar, perdeu. Continuamos a fazer mínimos, continuamos a fazer máximos mais baixos. Nós andamos à espera que ela dê um sinal mais bullish. E não tem dado, a realidade é essa, não tem. Ela está em modo retracement. Eu já vos disse, a parte mais difícil que existe quando uma cotada sobe muito é fazer uma entrada, né? Vocês veem e dizem assim, ó, ela subiu muito, certo? Esta subida é portentosa, ela subiu muito. Veio até aqui, não chegou até à Moving Average a 50, mas esta queda brutal. Depois subiu, fez um máximo mais baixo, queda, não fez um mínimo mais baixo. Quando é que sabíamos que este mínimo era mais elevado do que este? Basicamente quando subiu e depois fez este mínimo e voltou a subir e rompeu estas zonas, certo? Mas a realidade é esta. BCP costuma fazer isto, certo? Costuma. Faz uma subida, faz a parte lateral da montanha. Neste momento, fizemos aqui um topo mais retilíneo. Ela não está a fazer grandes flushes. Existe a possibilidade de fazer flush, sem dúvida. Como existe a possibilidade de. Andam a tentar puxá-la para baixo, mas não conseguem. Fomos diretamente aos 38% de retracement. É uma ótima zona para fazer um bounce. Foi o que aconteceu. Agora precisamos de romper esta zona. Eu acho que quando romper os 30,56 temos o sinal de que as coisas, afinal de contas, poderão começar a ficar bullish, apesar de, e isso é importante, isto vai ser uma grande resistência, certo? Mas de resto, nós não podemos dizer que está bearish, aquilo que nós podemos dizer é isto. Tem retracement. Quando é que o retracement vai terminar? Termina aqui, ou vai ao Golden Pocket? Eu não faço a mínima ideia. O que eu vos posso dizer é, se isto for um 2, 3, porque foi explosiva, certo? Onda 3. Esta é a onda 4. E a onda 4 a partida termina por aqui, depois a onda 5 vem terminar aqui assim em cima. Portanto, atentos, de resto, eu sou honesto. Eu tenho algumas que são assim, que são chatas, que são horríveis quando elas fazem o retracement. Eu fico nelas e depois acontece esta desgraça, ou esta aqui, né? Porque podemos estar neste ponto, nunca se esqueçam disso. Mas os resultados nos Estados Unidos têm sido extremamente positivos para as financeiras, tirando uma ou outra. Nada mudou, não é? Para a banca nada mudou. E eu sou um defensor disto. Taxas de juro, toda a gente, o Mário principalmente dizia, taxas de juro elevada é bom para a banca. E eu, certo, no curto prazo é ótimo. Porquê? Porque eles têm uma margem superior, eles vão passar, né? O financiamento para eles sobe o custo também, porque a taxa de juro para a banca também aumenta, e eles vão passar isso para o consumidor. Com uma agravante, né? Que nós vínhamos da altura do Covid e afins e as taxas de juros estavam negativas, ou seja, os bancos recebiam juros para pedir emprestado e depois passavam esse dinheiro para o consumidor e
metiam juros de 2, 3%. Ahm, será que os ganhos, eu creio que alguém menciona isso, deixem-me só ver aqui assim no Discord, acho que alguém menciona isso. Ahm, Sim, modo de correção, ok, as energéticas espanholas a cair, Estados Unidos viram, BCP está a acabar o Golden Age, é o Weller que disse a pressão pressão dos chineses, não sei o que é. É aquela cena da Fossum, né? Poder vender, juros em vista de aliviar, lucros em vista de aliviar. Ou seja, basicamente o Golden Age pode ter terminado? Eu sinceramente não acho. Aquilo que eu acho é que retracements são chatos. Esperar por um sinal. Houve aqui um que foi vendido no mesmo dia. É esperar. Neste momento, o setup é basicamente este. Estamos a fazer uma bull flag. É só isso que eu vos posso dizer, não há muito mais. É uma bull flag, não faço a mínima ideia como é que vai terminar, quando é que vai terminar, onde é que vai terminar. A única coisa que eu tenho em mente é isto. Está a fazer um retracement e os retracements são macabros, né? E cuidado a fazer entradas. Eu normalmente faço, eu costumo dizer assim, eu faço vendas aqui, elas sobem mais, depois elas voltam para aqui e eu compro, e depois elas caem mais, eu perco dinheiro, elas sobem, mas depois eu perco dinheiro, e depois volto a tentar entrar e é só perder dinheiro, não é reciclagem. Portanto, tenham cuidado com isso, de resto, nada a dizer. O mesmo acontece com a Galp, não há um setup bearish, não há um setup extremamente como é que eu ia dizer, negativo, mas a realidade é que, ok, está negativa, olhar para a moving average, o pivô está aqui assim em baixo, hoje fez um pivô, mas perdendo este mínimo, o pivô está aqui em baixo, suporte basicamente nos 15,89, a nós, nada a dizer, estamos a lateralizar, isto significa o quê? A nós pode ter aqui um bom setup, vamos tirar esta linha que está aqui, esta zona toda aqui, eu vou apertar isto, é basicamente tentar ressaltar o que está aqui. Porquê? Porque meter isto um bocadinho mais visível, não é? Aqui assim. Basicamente, aquilo que vocês veem é estamos aqui com umas fortes resistências, certo? Eu de certeza, por isso é que tenho aqui esta linha, 363 para romper, rompendo é para ir lá para cima, de resto é aquela que em termos de estar bullish, em termos de retracement, está a fazer o mesmo retracement que as outras, né? Mas em termos de estar bullish, é aquela que está mais bullish. Notem, esta lateralização trouxe-nos até à moving average, neste caso foi a 200, aproximou-se da 13, mas não chegou lá. Esta furou a moving average a 13, mas estamos a lateralizar, portanto o sinal é aqui, de resto mantém-se bullish, CTTs continua a subir, chegou ao primeiro destino, não é? Eu diria, não sei porque tenho aqui esta linha, tem aqui estas resistências. Foi sorte ela ter parado lá. Mas está a chegar a uma zona de resistência, o target continua a ser aqui, depois poderá fazer um retracement. Nada contra, ela está estendida, apresentação de resultados em maio. Eu não diria que ela está bearish, aliás, o preço diz o oposto, né? Ela está completamente bullish. Tenham atenção que desde este dia aqui, 28 de março, ela nunca fez um mínimo mais baixo que o dia anterior. Portanto, tenha-se em conta, hoje fizemos um double bottom, esse double bottom acabou por, quer dizer, double bottom, quanto é que foi o mínimo aqui? 4,385, é um double bottom, ou seja, quase que furávamos esse mínimo, portanto, cuidado quando furar o mínimo do dia anterior, acho que para quem quer gerir esta subida, é a melhor estratégia. Jerónimo Martins, a queda de 1% aborrece, né? Mas, ok, tínhamos bearish engulfing, rejeição na moving average, podia ter sido pior. É só esse o termo que eu queria usar. De resto, para já, mantém-se bearish, é esperar. Esta lateralização, por assim dizer, ou esta desaceleração da queda, é uma oportunidade para estarmos atentos. Eu diria, entrar de olhos fechados aqui, nesta zona, só se for por aqui assim, para aproveitar um bounce, e isto já é andar a tentar pescar o fundo, não é? A Sonai fazer basicamente uma doji, pouca amplitude no dia,
é uma coisa estranha, mas não deixa de ser uma lateralização que andamos aqui, não é? É quase a mesma coisa, temos que romper estas zonas, estão aqui assim, e depois temos estas resistências todas, o destino seria os 0,92, sinceramente, depois desta grande queda, vai haver uma altura que ela vai tentar inverter, poderá ser agora, estejam atentos, não existe nada neste momento que indique que ela esteja bearish, mas também não existe nada que esteja extremamente bullish, por isso é que temos aqui este triângulo que tanto pode ir para cima como pode ir para baixo. A Altri está a ficar preocupante, mas em termos de retracement, eu não sei porque é que isto ficou por aqui. Okay. E este perdeu-se, foi? De ter arrastado. Em termos de retracement, perdemos os 28%, os 23% e vamos aos 38%. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu estou à espera, é o que isto indica aqui, né, das contagens. Agora, nós sabemos perfeitamente que quando perdemos a moving average a 13, nós vamos ao suporte seguinte. E o suporte seguinte, moving average a 50. Portanto, cuidado, ela pode vir aqui, estejam atentos, de resto... muita fraqueza, né? Depois de ter tentado inverter esta situação, veio rapidamente, eu não sei se foi no mesmo dia, basicamente, no mesmo dia que rompe a moving average, perde-a novamente e lá estamos nós em queda. Vai haver um bounce, esse bounce deve ser vendido no limite nesta zona. E a Navigator está praticamente igual, já está a chegar aqui à moving average 50, ou seja, vamos acompanhar a Navigator, não é? Porque a Altri ainda tem uma distância. A Altri ainda faltam cerca de 13 cêntimos, 14 cêntimos, ou seja, 3 a 4%. A Navigator está praticamente lá. Falta 1%, nem isso. Portanto, atentos a isto, vamos estar atentos, vamos procurar ver o que é que acontece aqui. No limite, esta zona serve de suporte, mesmo que for, serve de suporte, mas aquilo que interessa é, depois de acontecer esse movimento, o que é que acontece no dia a seguir? Como é óbvio, pode fazer um bounce, esse bounce à partida será vendido nos 3,98. E depois temos a Motengil que fez um novo mínimo depois de ter feito uma inside bar, não fez o mínimo face ao pivô, não é? Que é um sinal mais positivo, eu diria, mas de resto é o retracement. É aquilo que eu vos tenho dito, não é? Eu quando falo do BCP, eu tenho andado a comparar sempre BCP e Motengil. A realidade é esta. Elas fazem montanhas. A realidade também é esta. Está quase a ficar oversold. Portanto, entradas aqui, tem alguma coisa de errado? Não. Mas tem alguma coisa para nós dizermos assim, ei, temos aqui um setup que devemos entrar? Não. Nós tínhamos aqui um pivô para proteger, que eu creio que aqui era um double bottom ou triple bottom. Não era nada disso. Houve uma que tinha feito aqui alguns, não sei, um double bottom ou lá o que é. A questão é, perdemos o pivô, não perdemos? Isso é um sinal bearish, não é? Então não dá para ficar bullish. E como não dá para ficar bullish, andamos já à pesca. E quando andamos à pesca as coisas podem correr mal. No entanto, ela está quase oversold. Perdemos a moving average a 100, perdemos a expectativa a vir aqui. De resto, não há muito a dizer, gente. Os setups, quando aparecerem, de certeza que eles vão ser bons. Ela pode fazer aqui este W, né? E o W será vendido aqui, mas o sinal de entrada seria nos 4,55 até os 4,60 e poucos, e depois 60 e muitos, aliás, e depois é ficar à espera. Moving average a 13 vai servir de resistência. Estados Unidos, mas Estados Unidos é praticamente a mesma coisa. Vocês veem, está tudo vermelho, não é? O que é isto? Tudo vermelho. E os gap-ups foram todos vendidos. Todos. A Nvidia. Gap-up subiu, caiu. Completamente vendido. Os índices estão todos a virar vermelhos. Ok. O Russell já estava vermelho. As QQQs tinham tocado a ficar vermelho, estavam a fazer o bounce. Mas há algum setup aqui? Não. Honestamente não há setup. Nós temos que aguardar, ter paciência. A AMD, enquanto a Nvidia estava positiva, a AMD estava negativa e agora
está só ligeiramente negativa. A Sophie, vocês olham para a Sophie, a Firm e a Upstart, tudo bate certo em termos de beta, mas a realidade é, abriu, veio até à resistência e afundou. Esta abriu, veio até à resistência, afundou. A Upstart abriu, veio até à resistência, afundou. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, com amplitudes diferentes. Tesla está a cair, ela já estava a cair no pre-market, abriu praticamente neutra e depois foi sempre a vir para baixo, por causa de uma notícia que é a Electrek, depois foi a Reuters que veio confirmar, mas eu creio que foi a Electrek, que é um website da EVs, que indicou que havia rumores de haver layoffs na Tesla, 10%, isso foi depois confirmado, creio, é diretamente até ao suporte seguinte. O setup é este, isto é um suporte, mas os suportes foram feitos para ser furados e o suporte mais forte até está aqui, certo? O suporte mais forte até está aqui. Aqui o que eu acho que é engraçado é isto. Quando a Meta, Google, todas as outras anunciaram cortes na mão de obra, elas subiram. Esta cai. Ou seja, isto é só para dizer, atenção, não quer dizer que não tenha lógica, porque na minha ótica tem lógica. Se nós estamos a cortar a mão de obra, qual é a lógica? É que estamos a tentar reduzir custos, não é? Reduzir custos para manter os lucros, ok, é um facto. Mas uma empresa, mesmo nos Estados Unidos, que é mais fácil despedir pessoas, não se esqueçam, quando eles despedem alguém, esse ativo, essa mão de obra, depois está livre para ir para a concorrência, certo? Ou seja, tem um incentivo para ir com uma agravante. Com uma agravante. Imaginem que vocês eram funcionários da Tesla e tinham, sei lá, a Lucid ou a Rivian atrás a oferecer-vos um salário mais apetecível e tal, e vocês não iam porque estou aqui há 14 ou 15 anos, gosto da empresa, não quero ir. Agora, vocês estão disponíveis e eles dizem-vos, eu oferecia-te 100, agora ofereço-te 80. Ou então nem sequer te quero. Portanto, é essa a agravante. A reação está a ser essa. Vamos perder isto, vamos em direção aqui aos 161. E se perdermos esta zona dos 161, notem, o target será fechar esta gap. Mas não iremos aqui enquanto não perdermos esta zona. Como é óbvio, também não acredito que vamos aqui para cima enquanto não rompemos este máximo. Ou pelo menos este. Certo? Enquanto isso não acontecer, eu não acredito em milagres. Eu já estou na Tesla há muito tempo para saber que não vale a pena pensarmos que é desta que vamos voar, porque né, as coisas ainda se podem aprofundar. E o mesmo aconteceu aqui, que tínhamos feito né, a sequência de máximos mais elevados, mínimos mais elevados, e depois simplesmente chega à zona para romper e não rompe nada. Agora, vai chegar uma altura, vai começar a época da apresentação dos resultados, estejam atentos a isso, mas de resto não há um setup. A Rivian está morta, completamente morta. Esta tem caído mais do que a Tesla, ninguém fala nisso, que é daquelas coisas engraçadas. Perdeu o valor da SPAC quando entrou na bolsa, mas este tem sido o trajeto da Rivian desde o início do ano, né? Se vocês forem ver em percentual, vai com 65% de queda. Às vezes olham para a Tesla desde o início do ano, mais ou menos aqui assim, né? Vai com 40%. Elas estão iguais, de certa forma. Ou seja, as EVs é como as EDPs, não é? É um saco morto em que quem investe, eu tenho investido nas EVs, quem investe fica a arder. Quanto à Palantir, a Palantir tem sido um caso estranho. Ela está a fazer aqui claramente dá para ver por aqui uma lateralização bastante forte, por assim dizer. Temos tido uns fake outs, ok, abrimos aqui em baixo, volta para cima. O tal head and shoulder já começa a ficar um pouco roto, né? Porque os head and shoulders funcionam quando chega aqui e fura, não é quando chega aqui e lateraliza. No entanto, tal qual como eu tinha dito antes, se vocês forem ver a semana passada o vídeo, pode acontecer dela lateralizar, porque este suporte é importante. Este suporte é muito importante. E pode acontecer isto, ela estar a lateralizar para depois afundar e fazer esta amplitude de 22, 27, 5 dólares, ou seja, ir até aos 17. Ou seja, bateria certo. Ok? É isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que ela está bullish, eu estou a dizer que ela está interessante no sentido em que ela tentou.
Ela tentou, mas chegou aqui, foi logo por aí abaixo. C3AI continua morta, esqueçam, não é? Tipo as EVs. A Riot continua morta. Eu partilhei no fim de semana no Discord. Eu sempre disse que eu não percebia nada das mineradoras, sempre achei que isto do halving acabasse por ser positivo, apesar de haver um aumento dos custos para extrair uma Bitcoin, mas parece que poderá afetar ainda mais as. Estou a puxar para baixo para acertar isto aqui. Poderá afetar ainda mais as mineradoras. Ela está a chegar ao suporte. Eu antes pensava que ela já tinha chegado, mas ela está morta. Para já, completamente morta, não vale a pena estar a tentar fazer entradas. Ahm, a Enphase parece que estar a querer furar esta linha de tendência. Ela não perde o mínimo, né? O pivô está aqui, ela não perde este mínimo, mesmo fechando aqui, mas se fechar um bocadinho abaixo já começa a perder esta tendência que temos aqui. É só o que isto quer dizer, é um alerta. Ela tem estado volátil e estupidamente são 10% que estão aqui assim. Então, né? São 9. Se ela vier para aqui, que é aquilo que eu acredito que ela vai fazer, são 10. Isto em 2 dias. Acham que vale a pena entrar nestas cotadas? Sinceramente, neste momento, não. Literalmente. A Palo Alto, a mesma coisa. Google tem estado aqui a lutar com os 160, mas não sai daqui, está a fazer uma inside bar. Roku, mais uma vez resistência. NIO, Xpeng, tudo igual em quedas. Aliás, as chinesas, acho que só as de retalho, que estão mais ou menos, e nem todas. Não, elas estão iguais. Houve uma que fez, quer dizer, a GD fez um gap up maior do que as outras, mas eu acho que é óbvio, né? Acho que quando nós vemos a abertura de mercado, é aquilo que eu digo, nós temos de ter cuidado porque as coisas são voláteis, vão para cima, vão para baixo, mas se dermos tempo, completamente bearish. Olhem para a baba e digam, fez aqui um gap up, fez, e o que é que aconteceu? Vendido, bearish. Está a chegar à zona de suporte? Está. Está interessante nisso? Está. A vela do dia anterior já nos dava uma antecipação de ver preços mais baixos? Sim, foi o que aconteceu. Ah, mas existe aqui um setup para nós entrarmos? Só se vocês olharem para isto. E vale o que vale, não é? Vamos apertar isto um bocadinho mais. Eu perco estes mínimos, estão aqui. Eu posso meter a linha aqui, porque basicamente aqui fez também um bounce. Ou seja, ou fazes bounce nos 70, ou fazes bounce agora. Essa é a aposta. Este é o setup. O setup é se, e notem, é um grande se fizer bounce, volta para aqui. Dos 71 vai até aos 73, estamos a falar de 5%. Este é a zona. É claro, eu posso fazer um screenshot disto e de colocar no Twitter e dizer é agora. E depois, se isto falhar, eu disse: pelo menos tinha uma stop loss, né, nos 70, ou aliás 69, 80 cêntimos, não se perdia assim muito, seria basicamente $1 e uns trocos, para um potencial de $5. Mas isso não era assim muito simpático, né? Agora, existe aqui um ponto de interesse, sem dúvida. O rei está a subir, é um ligeiro bounce, é a zona de suporte, né? Agora não há um setup bullish neste momento. Ela foi até a moving average, rejeitou, está a tentar voltar para cima e é isto que eu quero. E acho que vou terminar por aqui. Já agora queria ver as petrolíferas, todas negativas também. O Wells Fargo, tal zona, né? Diretamente até à zona de resistência, caiu. Se perder este mínimo, vai fechar a gap até à zona de suporte, quando antes tinha furado. E isto podia ser aquela zona de falhar, de romper e falhar. Eu não posso dizer que ela está bearish, eu não posso dizer que ela está bullish, ela está aqui presa. Bullish quando ela romper aqui os 58, 50. Petrobras hoje pelo menos está a fazer uma inside bar, Exxon inside bar, Oxy já não é bem sidebar, mas continua aqui. Tem nada de problemático para já as petrolíferas. A Intel está a subir, porquê? Porque as outras estão aqui a ir. A Intel faz isso e devido a esta forte queda. A Apple, nada de especial também.
Sinceramente, nada de especial. Microsoft, 0,5% de queda, um bearish engulfing no dia. Será que é desta que este triângulo fura para baixo? Porque este triângulo, bem, a forma como ele está aqui a desenhar, não é? A forma como ele está desenhado, isto é um triângulo ascendente, certo? Peço desculpa. Claramente pode ser um ascendente ou pode ser um lateral. Sendo um lateral, pode subir como pode cair. Sendo ascendente, que seria mais ou menos isto aqui assim, quer dizer que eu teria que apanhar esta parte aqui assim. Agora já estou eu a tentar adaptar o desenho às minhas intenções. Mas seria basicamente isto aqui assim, né? Isto é bearish. A realidade é bastante neutro, tanto pode ir para cima como para baixo. A Amazon, vendas a retalho bastante positivas, e aquela que supostamente está ligada a esse setor, o que é que faz? Cai, não faz sentido. Se as vendas a retalho aumentaram, esta é o maior, é somente o maior retalhista dos Estados Unidos, né? Snap a cair 3%, ou seja, a meta cai, ela cai, está a perder esta zona. Vocês acham que isto está bullish? Já estar aqui neste pivô, eu não acho. E por isso é que eu digo: tenham cuidado, tenham calma, tenham paciência. Se nós perdermos o arranque do rally, por assim dizer, não há problema nenhum. Acho que a parte mais importante é não apanhar o rally para baixo, porque nós não entramos short, certo? Então, não apanhar o rally para baixo é a melhor coisinha. Até mesmo a Wood. A Wood vem para aqui novamente, e depois faz o tal head and shoulders tipo Palantir. Vamos ver. Estejam atentos, não fiquem desanimados para quem está negativo. Eu costumo dizer: quem está negativo, se hoje caiu 10%, amanhã, se voltar aqui 10% novamente, vocês estão a perder menos, certo? 10% de 1000 são 100, 10% de 900 são 90, portanto, tem essa parte positiva. De resto, se vocês chegarem a um ponto em que começam mesmo que estejam negativos 30%, começam mesmo a ficar preocupados, venham ao Discord, partilhem. E quer dizer, eu, se tivesse o Wood e tivesse 30% negativo, eu diria assim: olha, apesar de ter aqui um suporte, continuar a perder este pivô, vendo metade aqui, faz já perdas de 15 mil, certo? De 15%, certo? Ela pode inverter e voltar para cima, corretíssimo. Mas a realidade é, e se ela continuar? Porque nós temos vários exemplos que elas simplesmente continuaram em queda, não é? Posso, sei lá, aqui o chefão, não é? Acham que vale a pena segurar esta durante muito mais tempo? Ela um dia fecha. A realidade é essa. Ela um dia fecha. Eu tenho aqui uma pipa de massa, estou a perder imenso. Praticamente 80% já. Ela daqui a pouco não vale nada. Ela não demora muito, sai do Standard & Poor's, porque ela já está a ser uma penny stock. Penny stock são todas as que valem menos de $5. Como é óbvio, isso também aconteceu com a Sophie. A Sophie chegou a ter esse problema aqui, certo? É Jesus, certo? Mais do que duplicou. Portanto, pode acontecer? Pode. A minha questão é: eu estou negativo desde os 20 e tais nesta. Para quê? Não é? Enfim, bons negócios a todos e até amanhã.